1 Reis 19, de 11 a 13. Quantos desejam ouvir a voz de Deus nessa noite? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui hoje, Maria, Ivone, Plínio? Que fazes aqui hoje, Francisco? Que fazes aqui hoje, Ana Lúcia, Bruno, Renato, Anaiance? Que fazes aqui hoje, neste monte do Senhor? Eu gostaria de continuar aquela pergunta inicial que nós fizemos. Você está aqui para ouvir a voz de Deus nessa noite? Você deseja ouvir a voz de Deus nessa noite? Você sabe realmente como ouvir a voz do Senhor? Você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus? Sim, pastor. Quando a mensagem é pregada, eu ouço a voz de Deus. É verdade. A palavra é o meio pelo qual o Espírito fala conosco. Mas a Bíblia também diz que nós somos a habitação do Espírito de Deus. E que o Espírito de Deus é vivo, é um ser vivo, que se comunica conosco, que fala conosco. Muitas vezes, apressadamente, com as preocupações do dia, com a correria, nós fazemos aquela oração mecânica, rápida, ritualística, de manhã cedo, na hora do almoço, quando temos tempo, e somos mal educados com o Espírito Santo. Porque nós falamos e não permitimos que o Espírito Santo fale conosco. Esse é um exercício que eu tenho feito em casa, na minha vida devocional com a minha esposa. Nós oramos e paramos um tempo para ouvir o que Deus, através do seu Espírito, fala em nosso coração. E Ele fala conosco. Você já teve essa experiência realmente de ouvir a voz de Deus? Nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, que é 1 Reis 19, que conta a história de um grande profeta de Israel, um profeta acostumado a ouvir a voz de Deus, de maneira tremenda, de tal forma que, ao importante, também ele era capaz de profetizar secas, fenômenos naturais, como no capítulo 17, 2 capítulos antes, quando ele prevê uma seca terrível em Israel. E esse homem, ouvindo a voz de Deus, ainda vai para um deserto para ser alimentado por corvos e uma bica d'água. Passa ali um tempo, a água vai secando, secando, e novamente ele ouve a voz de Deus e vai procurar o apoio de uma viúva, a viúva de Sarepta. Só que essa viúva não tinha como sustentá-lo. E aí mais um milagre acontece, ele ouve a voz de Deus e ele multiplica o azeite, a farinha daquela casa, para que não falte não só sustento para ele, como para aquela família também, e aquela família venha a prosperar. Esse homem ouve a voz de Deus mais uma vez e anuncia ao rei Acabe que vai chover agora a seca vai acabar e vai haver chuva em abundância, depois de um bom tempo de seca, e assim acontece. Esse homem ouve a voz de Deus e é capaz de encarar 450 profetas de Baal em Israel. Uma prostituição cultural terrível
dentre o povo de Deus, que atinge o povo de Deus, e esse profeta encara esses profetas de Baal, falsos profetas, no Monte Carmelo, no desafio, onde ele tem que ouvir a voz de Deus. E o desafio é: quem mandar fogo do céu é verdadeiramente Deus. Se Baal mandar, Baal é Deus. E esperou. E depois mandou jogar água ainda sobre o altar, para que o desafio fosse maior ainda, o sinal ainda fosse maior ainda. E o tempo todo ele é guiado pela voz de Deus, ele vai ouvindo a voz de Deus, de forma que o fogo desce do céu, consome o holocausto, confirma que Deus é o único Deus de Israel, e além de envergonhar os 450 profetas de Baal, capítulo 18, eles são exterminados. E aí nós entramos no capítulo 19. Esse mesmo homem é acostumado a milagres extraordinários, um homem que ouve a voz de Deus, sinais e prodígios, que movimentam a natureza, agora foge de uma mulher. A rainha Má, para quem gosta de histórias infantis, a rainha Má de Israel, Jezabel, recebe o relato do seu marido, o rei Mau, Acabe, dizendo que Elias acabou com seus profetas queridos, profetas da corte, profetas profissionais, que profetizavam aquilo que a corte queria ouvir, que existisse em Israel. Os profetas contratados, vamos dizer assim, com carteira assinada da corte de Israel. Eles não só foram envergonhados, como foram destruídos. E Isabel manda um recado por um mensageiro. Alguns comentaristas vão dizer que ela mandou o recado justamente para que desse tempo de Elias fugir. Ela não teria a intenção de matá-lo imediatamente, porque poderia ter feito isso, mas de amedrontá-lo para que ele saísse da vista dela, do reino, e assim ela pudesse atuar e voltar com a prostituição ou continuar com a prostituição cultural que havia em Israel. O fato é que Elias, segundo o texto, capítulo 19, a partir do versículo 3, temendo, teve medo daquela ameaça, foge para o deserto de Berseba. E ali ele deixa o seu discípulo, o seu moço, e vai seguir uma jornada, uma peregrinação pelo deserto. Aquele mesmo corajoso profeta, acostumado a ouvir a voz de Deus, está fugindo no deserto, mais uma vez, da ameaça de uma mulher. Vocês, mulheres, não sabem, não têm noção do poder que vocês têm de amedrontar homens, viu? Vocês conseguem apavorar um profeta, quanto mais o marido de vocês, quanto mais o marido. Quanto mais os genros, as sogras, conseguem botar mais medo do que o sogro, muitas vezes. Vocês têm muito poder dado por Deus, não subestime esse poder, não use para o mal esse poder, use para o bem, para influenciar pessoas para o bem, para pregar o evangelho, para mostrar a luz de Cristo. Vocês têm muito poder que brilha sobre vocês. Vocês creem nisso? Jezabel tinha muito poder, usava para o mal, e Elias foge para o deserto. Diz o texto que ele vai descansar debaixo de um zimbro. Zimbro, interessante essa árvore, que é uma árvore medicinal. Os frutos dela servem para várias enfermidades, problemas de estômago, intestinais e assim por diante. Interessante isso. Ele agora é um profeta doente, está com fobia, aparentemente em depressão, porque o pedido dele no deserto é a morte dele. Ele pede para si a morte. Ainda bem que Deus não ouve determinados pedidos loucos que nós fazemos, não é verdade? Imagine se Deus ouvisse tudo que nós pedimos. Imagine, Carla. Certamente seríamos exterminados. E a prova de que Deus não ouviu o pedido de Elias foi que Elias foi, mais tarde, arrebatado, levado para o céu numa carruagem de fogo. Deus o tomou para si, não atendeu mesmo aquele pedido. Tinha outros propósitos maiores para ele. Eliseu ficou no seu lugar. Ele está debaixo de um zimbro, nesse ambiente medicinal, ele está enfermo, ele está doente, e se apresenta mais uma vez para ele o socorro divino, a providência divina. Agora na forma de um anjo, não de um corvo que vai alimentá-lo, e o anjo vai providenciar pães assados em pedras sobre brasas, e uma botija d'água. Não me pergunta como o anjo arranjou uma botija, como chegou lá, isso é coisa de Deus. E ele vai deitar, vai descansar. E o anjo, mais uma vez, vai aparecer, oferecer a mesma refeição e dizer para ele: come mais uma vez, come mais um pouco, se alimenta melhor, porque a caminhada é longa.
Segundo o texto, a caminhada será de 40 dias e 40 noites no deserto. Você lembra de alguém que caminhou 40 dias e 40 noites no deserto? O povo de Deus caminhou 40 anos. 40 é um número interessante. Jesus caminhou 40 dias no deserto, em jejum. Depois o texto não vai dizer que ele se alimentou mais. Uma única vez, uma única alimentação, a bênção de Deus sobre ele, o susteve durante 40 dias e 40 noites no deserto. A bênção do Senhor. E esse homem vai em direção a um monte também que é muito especial, que é o Monte Horebe. O que há de especial em Horebe? Horebe foi um monte em que Moisés teve uma revelação também profunda com Deus, com a voz de Deus. Deus se manifestou a Moisés. E ele deve ter lembrado disso nessa jornada dele, nessa caminhada. E aí nós extraímos aqui uma lição, a primeira lição importante desse texto sobre ouvir a voz de Deus. Veja bem, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos estar muitas vezes em locais privativos. Existem sim locais secretos, locais reservados, onde nós podemos com clareza nos comunicar com Deus e ouvir a voz dele. Não são locais místicos, não é isso. Mas são locais que propiciam sigilo, silêncio, onde você pode ter, de fato, uma reunião, um encontro pessoal com Deus para se comunicar com ele e ele contigo. E aí eu lembro da primeira vez que, de fato, eu posso dizer, testemunhar que eu ouvi a voz de Deus na minha vida. Eu sempre ouvi as pessoas dizerem que Deus fala no monte. Né? Deus fala no monte tal, eu fui lá, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Eu fiz uma campanha de 7 dias no monte, 40 dias no monte, 40 noites no monte. E Deus falou isso, falou aquilo, Deus revelou, fogo subiu, fogo desceu, o monte incendiou. Tal. E eu ficava curioso com aquilo, não sei se você já ficou curioso com essas histórias. E eu falei, bom, se Deus fala no monte, eu quero ouvir a voz de Deus, eu vou para o monte. Só que eu tinha medo, fui de dia. Um calor de 40 graus, quem conhece Casimiro de Abreu sabe que é quente, a beça. Morava em Casimiro de Abreu. Calor de 40 graus, eu peguei uma Bíblia, não vou para o monte sem Bíblia. Falta de reverência. Peguei uma Bíblia, botei dentro da sacola preta para ninguém ver. E lá vai eu para o monte. Sol de 40 graus. Subi o monte, cheguei lá em cima já morto, né? Não tinha tomado a botija de água que Elias tomou, nem os pães assados, estava eu lá em cima sendo assado pelo sol, literalmente. Depois de algum tempo, que eu não sei mais quanto tempo, de joelhos e orando, pedindo para Deus falar comigo, Deus resolveu falar. A primeira coisa que Deus me disse, a única que Ele me disse foi o seguinte: como é que você quer que eu fale com você se você tem vergonha da minha palavra? Ou seja, você colocou a minha Bíblia, a palavra, dentro de um saco preto para ninguém ver. Né? E eu desci dali feliz da vida, porque Deus falou comigo. Puxou minha orelha, mas falou comigo. Essa foi a minha primeira experiência, assim, sentindo de fato a voz de Deus, se comunicando comigo. E era um lugar privativo, não é porque era um monte. Eu entendo que Deus, Ele vai falar com você de diversas formas, de diversas maneiras. Falou aos nossos pais pelos profetas, como diz o livro de Hebreus, agora nos fala em Cristo Jesus, mas Ele fala também através do seu Espírito que habita em nós. Não é a voz da sua consciência, não é a sua imaginação. É a voz do Espírito falando com você. E a voz do Espírito, ela será distinguível das outras vozes, porque ela vai confirmar a palavra de Deus no seu coração. Então, se envergonhar da palavra é um conceito bíblico. Nós não podemos nos envergonhar da palavra de Deus nem de Cristo, porque Ele se envergonhará de nós, é o que diz a palavra. Então, veja que a voz do Espírito confirma a palavra no nosso coração. Então, se você quiser ouvir a voz de Deus de fato, verdadeiramente, você precisa encontrar um lugar privativo para falar com Deus. Esse lugar pode ser o seu quarto, de portas fechadas, como a Bíblia orienta. Meu pai, por exemplo, trabalhava numa fábrica e costumava ir ao banheiro. E no banheiro, fechava a porta e falava com Deus. Era o lugar privativo que ele tinha tempo de ter para falar com Deus. Pode ser à beira do mar, pode ser no monte, numa montanha, pode ser onde você estiver
privacidade para você e Deus conversarem coisas pessoais, íntimas. Quando você quer bater um papo com alguém, conversar com alguém, coisas íntimas, o que você faz? Você precisa de privacidade. E aí Elias está em Horebe, no monte do Senhor, com total privacidade. A motivação dele inicial não foi boa, fugiu por medo, temor. Foi covarde, diz o texto. Fugiu de uma mulher, de uma ameaça, tendo enfrentado tantas coisas, mas agora o Senhor muda isso e leva-o para um lugar muito especial. E lá nesse monte, o Senhor vai se comunicar com ele. O Senhor vai começar um diálogo com ele. E quando ele chega lá, a pergunta inicial do Senhor: o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, nós tivemos tantas vitórias juntos. Nós vencemos aqueles 450 profetas de Baal, nós os envergonhamos. Milagres, por onde você passou? O que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, por que esse temor, por que esse medo? Sou eu que falo contigo. E a resposta de Elias aqui, ela é justificativa. Ele quer se justificar, ele quer dizer: ah, Senhor, eu tenho sido justo. Eu tenho sido fiel a ti, mas o teu povo se desviou após outros deuses. O teu povo destruiu os teus altares. O teu povo se corrompeu. O seu povo se prostituiu cultualmente. E agora querem tirar minha vida. O teu povo destruiu os teus profetas. E agora querem matar-me. E é interessante que Deus nem se importa com isso. Despreza completamente a resposta de Elias. Diz o texto que o Senhor o convida a sair da caverna. E essa é uma outra lição que eu quero deixar aqui com os irmãos sobre ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco quando nós estamos prontos para ouvir a sua voz. Elias ali estava apavorado, com medo, não sabia do seu futuro, não sabia dos seus aliados, que serão revelados mais à frente. Ele está numa caverna. E quantas vezes nós também entramos em cavernas? Quantas vezes nós também nos escondemos? Estamos apavorados, estamos angustiados, a despeito de todos os sinais, de todos os milagres que Deus tem operado na nossa vida. Quantas vezes nós duvidamos? Eu aprendo com isso que nós precisamos então estar preparados para ouvir a voz de Deus, com o coração preparado, com o coração tranquilo para ouvir a voz do Senhor. Pronto para ouvir. Elias não estava pronto. Então Deus faz uma pergunta apenas. Ele dá uma resposta e Deus despreza. Eu lembro que antes dessa experiência no monte, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez, eu ansiava em ouvir a voz do Senhor, já buscava há algum tempo, se tornou uma ambição secreta, se eu posso dizer assim, ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, como as pessoas ouvem, eu quero ter contato com o Senhor, mais intimidade com o Senhor. E Deus usou uma pessoa para falar comigo, me repreender. E uma das maneiras que Deus fala conosco é através de pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco, seus servos para falar conosco. E Deus usou essa pessoa e disse assim: olha, você precisa crer na voz de Deus para Ele falar com você. Você precisa crer que Ele fala com você. Mas eu creio, eu sou cristão, eu sou filho de presbítero, eu nasci na igreja, eu creio que Deus fala. Não, você precisa crer que Ele fala com você, dentro de você, no seu espírito. Você precisa crer nisso. Aquilo chamou a minha atenção e meu desejo, meu anseio de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Isaías 55:6 se tornou uma realidade ainda mais vigente na minha vida. Veja só, você tem que desejar isso. Tem que querer isso mesmo, essa intimidade com o Senhor, essa comunhão com o Senhor. De dizer: Senhor, fala comigo. Se o pastor está dizendo lá, as pessoas dizem testemunho que o Senhor se revela a elas, fala com elas, orienta, disciplina, exorta, consola. Então fala comigo no meu espírito. Você tem que desejar isso. Você deseja isso verdadeiramente, meu irmão? Você tem esse anseio mesmo? De que Deus fale contigo profundamente, no íntimo do seu coração? E aí, eu guardei aquela palavra.
E então tive essa experiência e desde então Deus nunca mais deixou de falar comigo. Nunca mais deixou de falar. De diversas maneiras, de diversas formas. Elias não estava pronto ainda para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele sair. Sai da caverna, sai desse temor, sai da escuridão, sai desse esconderijo. Seja homem, seja profeta, seja corajoso. Enfrenta o seu destino. Enfrenta o que eu preparei para você, o seu ministério. Não se esconda. E eu creio que Deus está falando aqui hoje para pessoas que estão se escondendo em cavernas, estão se ocultando, estão dizendo, não, isso não é para mim mais, eu não quero isso, eu tenho medo disso, eu não sou capaz de fazer isso, eu já fiz, mas não quero mais, deixa para outras pessoas. Elias disse assim, eu não sou melhor que meus pais, que foram antes de mim, os patriarcas, eu não sou melhor do que eles. Elias se justificou também, mas o Senhor disse, sai para fora da caverna. E aí ele vai começar a ter uma experiência de discernimento com o Senhor. E a partir do versículo 11, o Senhor ordena isso. E aí algumas experiências vão acontecer, e que é também uma grande lição para nós. Que experiências são essas? Experiências com a voz de Deus. Uma lição que eu gostaria que você guardasse é o seguinte: Deus fala de diferentes formas. Nós precisamos discernir de que forma Deus está falando. Você viu que no texto que Deus se apresentou e enviou diversas vozes. A primeira voz que Deus envia aí, a partir do versículo 11, é um forte, o quê? Forte vento. Era um vento tão forte que fendia as rochas. Uma espécie de furacão foi enviado em direção àquela caverna. O que aconteceu? Elias saiu, não foi? Opa, é Deus. É de Deus. Saiu pulando, não foi isso que aconteceu? Olha o texto. O que ele fez? Assim como eu faria, ficou escondido na caverna. Mais do que isso, ele discerniu que Deus não estava naquele vento forte. Quanta gente acha que Deus só fala em vento forte, que fende as rochas, que arrebenta tudo, em furacões, em movimentos. Deus não estava naquele vento forte. Em seguida foi enviado o quê? Olha aí no texto. Foi enviado um terremoto. Você lembra que a igreja primitiva estava orando numa casa em Atos dos Apóstolos, e a casa tremeu depois da soltura dos apóstolos? Deus fala através de terremoto? Sim ou não? Sim, fala. Deus fala através de vento forte, impetuoso, como no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes estavam os crentes reunidos no mesmo lugar em Jerusalém. De repente, Atos capítulo 2, vem do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Deus fala através de vento forte? Sim ou não? Sim. Deus fala através de terremoto? Sim. Mas Deus não estava no terremoto também. E Elias ficou onde? Permaneceu na caverna. Ele entendeu que Deus não estava falando ali. Depois Deus vai enviar o quê? Depois do terremoto, olha o texto. Um fogo. Veja que Deus, no capítulo 18, respondeu a Elias exatamente através de um fogo que desceu do céu e consumiu o holocausto. Então Deus fala através do fogo. Novamente, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, era um som do céu e línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles e eles falaram em outras línguas. Então Deus fala através do fogo. O fogo purifica, né? O ouro, o fogo purifica da injustiça, purifica do pecado, e Deus fala através do fogo. Mas Deus não estava no fogo aqui. Está vendo como o nosso discernimento é importante para entender qual é a voz de Deus? Nós temos várias vozes do mundo, a nossa própria voz, a voz da consciência. Nós temos a voz do outro, das outras pessoas. Nós temos as vozes dos inimigos das nossas almas, os espíritos malignos. São criaturas espirituais que querem a nossa derrota, o nosso fracasso. E nós temos a voz de Deus. Por fim, o que é que apareceu? Depois do vento impetuoso, um terremoto,
um fogo, vai aparecer um cicio suave. O que é um cicio suave? Uma brisa suave. E Elias vai sair da caverna. Isso me faz lembrar de uma experiência. Eu nunca mais me esquecerei dela, porque tem a ver com a voz de Deus. Permita-me contá-la para os irmãos. Por volta do ano de 1999, a juventude da Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu estava passando por um grande avivamento, um despertamento muito interessante. Os jovens se reuniam quase todo dia para orar, fazíamos vigílias, acampamentos. Coisa muito linda estava acontecendo, conversões, transformações, curas, milagres estavam acontecendo. E nós estávamos reunidos na igreja, numa dessas reuniões, não me lembro se era uma vigília, e já estávamos acostumados ao barulho de Deus. Que barulho? Começávamos a adorar, daqui a pouco um dava aleluia, o outro dava glória a Deus, o outro dizia amém, o outro contava uma bênção, o outro cantava, o outro tocava, o outro batia palma, o outro pulava. Estávamos acostumados ao movimento do barulho de Deus, e Deus falando através do barulho. Mas naquele dia especial, enquanto todos estavam naquele movimento de barulho, de vento impetuoso, terremoto e fogo, uma jovem me chamou a atenção. Ela estava sentada e quieta, em silêncio, no meio daquele barulho todo, no meio daquele fogo todo. E a reunião continuou, eu continuei observando. A reunião acabou. E eu dei uma palavra e disse: hoje eu estou preocupado com a irmã tal. Não sei se ela está passando por algum problema, mas me parece que a irmã passou toda a reunião numa frieza muito grande. E está acontecendo alguma coisa? Aí ela disse: não, Renato, não está acontecendo nada. É que eu nunca senti tanto a presença de Deus como eu senti aqui nessa noite no silêncio. E aquilo foi um tapa sem mão em mim, porque eu estava acostumado somente. Quantos irmãos nossos, quantas denominações inteiras acreditam que Deus só fala através do barulho, irmãos? Quando Deus fala muitas vezes através de um cicio suave, de uma brisa suave aos nossos corações, de uma canção suave, clássica, nova, de uma oração suave, ou de um simples silêncio que nós temos, seja aqui no culto, seja em casa. Deus fala conosco de diferentes formas. Deus fala assim no vento impetuoso, Deus fala no terremoto, Deus fala no fogo, mas Deus também fala no cicio suave. E a voz de Deus chegou ao profeta. De que maneira Deus tem falado com você? Qual é a sua experiência com Deus? Qual é a sua intimidade com Deus? Ou você espera só o culto de domingo, a reunião de oração, para que Deus fale com você? Deus quer falar com você o dia inteiro, em todos os momentos. Quer te guiar, quer te orientar, quer te transformar, quer te mudar, quer te tirar da caverna, quer te fazer um Elias. E a palavra do Senhor veio para Elias, dizendo para ele: olha, eu tenho para ti é coisa extraordinária. Você vai ungir reis. É o que vai dizer aqui, a partir do final do texto, a partir do versículo 15, Deus manda ele voltar. Volta para onde você deveria estar. E você vai ungir a Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel. Aliás, vai ungir a Azael, rei sobre a Síria. Versículo 15. Veja que a Síria nada tinha a ver com Israel. Olha a autoridade que Deus está dando a esse profeta. Deus vai mandar ele ungir a Jeú, filho de Ninsi, sobre Israel como rei. E a Eliseu como profeta no lugar dele. Vai ser substituto dele. E aí o juízo vai ser exercido através dessas autoridades. Se um falhar, vai ter outro. Se o segundo falhar, vai ter o terceiro. E a espada da justiça de Deus vai operar através dessas pessoas que serão ungidas pelo profeta. E para consolá-lo mais ainda, o texto se encerra dizendo que
7.000 fiéis ao Senhor de Israel não se dobraram a Baal e serão aliados do profeta nessa batalha. Você não está sozinho na batalha, como você diz. Tenho separado, tenho preservado em Israel 7.000 que não se dobraram e não se dobrarão a Baal. Quantas vezes nós pensamos que estamos sozinhos na batalha, não é verdade? E aí nós precisamos ouvir a voz de Deus. Vai dizer assim, você não está sozinho. Eu tenho separado pessoas para estar com você nessa batalha. Intercessores, amigos, irmãos, líderes espirituais, profetas de Deus, para estar com você nessa batalha. Deus deseja falar com você, intimamente, ter comunhão com você. Por que eu insisto nisso? Porque há muitas pessoas na igreja que são convertidas, verdadeiramente. Estão anos na igreja e que ainda limitam a voz de Deus. Elas têm bloqueio com a voz de Deus. Elas acham que Deus só fala de uma forma, de uma maneira, e muitas vezes de uma maneira formal, ritualística e religiosa. Deus fala de diversas formas e fala dentro de você, no seu espírito, meu querido irmão, minha querida irmã. Você crê nisso? A prova disso é que Ele está falando agora e vai continuar falando nesse culto com você. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. E em silêncio, você fizesse essa oração: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero mais profundidade contigo. Eu quero estar nessa caverna contigo. Não permita que a incredulidade, o medo, o temor, a religiosidade me impeçam de ouvir a tua voz. Eu quero ter comunhão contigo, Pai. Eu preciso de respostas do Senhor. Eu preciso do Senhor me orientando, me guiando, me aconselhando todo dia. Toda hora, Pai. Sem ti nada sou, nada posso fazer. A tua palavra fala comigo, é a tua boca. Mas o teu Espírito também fala comigo. Caminha comigo. Eu sou o templo do Espírito, a habitação do Espírito. E eu não posso mais viver nessa sequidão, nesse deserto, sem ouvir a tua voz. Peça para Ele falar contigo. Peça para Ele ministrar o seu coração nesse momento. Um cicio suave passa por aqui nessa noite. Uma brisa suave passa nesse local nessa noite. Eu creio. E Deus está nela aqui nessa noite. Deus está nesse lugar. Aleluia. E aí, se você for ouvindo a voz de Deus, eu gostaria que você fosse dando aleluias, glórias a Deus, adorasse ao Senhor, dizendo: Ele é santo, digno, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, santo de Israel, o grande El Shaddai, poderoso Adonai, o grande eu sou de Israel. Se você for ouvindo a voz de Deus falando com você, vai adorando, vai exaltando o nome dele nessa noite. Somente se você ouvir a voz do Senhor, tocando o teu espírito, te dizendo: o que fazes aqui nessa noite? O que fazes aqui, Elias? Vamos adorar com um cântico espiritual nesse momento, enquanto nós vamos ouvindo a voz do Senhor.
Adore ao Senhor nessa noite. Bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome. Tu tens a liberdade nesse lugar, Senhor. Tu tens a liberdade, Pai, nesse lugar. Sopra o teu vento suave aqui. Gostoso, delicioso, inconfundível, refrescante. Faz-nos caminhar em direção à tua presença com o véu da reverência, o manto da reverência. Faça-nos ouvir a tua voz, que é uma voz que nos dá autoridade, ousadia, que nos consola e que nos diz que não estamos sozinhos na batalha. Não importa a ameaça, não importa a luta, o que falaram de nós, o que falam de nós e como nos apontam o dedo, nos ameaçando até de morte. Não importa, Senhor, porque Tu estás conosco. E o Senhor tem reservado 7.000 que não se dobraram a Baal. 7 é um número tão relevante nas Escrituras. É perfeição, é consumação, é completude. Então o Senhor tem um número completo de guerreiros para estarem conosco. Guerreiros espirituais, os Teus anjos. E pessoas que o Senhor levanta para estarem conosco na batalha. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Não a voz do medo, não a voz da ameaça. Não a voz da culpa, da vergonha. Certamente debocharam de Elias quando ele fugiu para o deserto, fugindo de uma mulher. Então a vergonha tomou conta do seu coração. Quem sabe há pessoas aqui envergonhadas já pela vida, por acusações, por problemas, por situações que elas não conseguem resolver, estão num emaranhado muito grande, estão fugindo dos problemas porque não conseguem enfrentá-los. O Senhor está dizendo: o que fazes aqui nessa noite? O que fazes aqui? Nessa caverna, nesse lugar? E a resposta que temos que dar a Ti é: eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim, como profetizou, como declarou Isaías no capítulo 6. Eis-me aqui para ser usado por Ti, para sermos usados por Ti. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco nessa reunião. Agora que vamos participar da Tua mesa, prepara nosso coração, Senhor, para que com humildade, com singeleza de coração, recebamos o pão e o cálice do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.